GSK, duas palestrantes aqui da noite, a Flávia, a Nathalie, ao André também, ao Bruno da GSK, que está ajudando a gente no suporte aqui hoje do evento. Muito obrigada a todos os presentes por estar aqui conectados e participando. Então, esse evento de hoje de lúpus de início na infância, a gente vai contar com 3 palestrantes, começando com a apresentação de um caso clínico com o Dr. André Cavalcante, que é reumatologista pediátrico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, seguido da doutora Nathalie Davi, que vai apresentar uma breve revisão, overview sobre lúpus pediátrico, que é gerente médica da GSK, reumatologista, e a doutora Flávia Lamarão, que é bióloga, Flávia Raquel Lamarão, que é bióloga, com doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz e gerente científica da GSK. E a nossa moderação ao final com a doutora Blanca Bica, reumatologista pediátrica, que todos conhecem, chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Ao final dessas 3 palestras, teremos um colóquio, onde vocês podem já ir escrevendo as questões no chat, que depois a gente vai selecionar as principais perguntas, né? Vamos tentar contemplar a todos, as dúvidas de todos. E vou pedir para, enquanto os palestrantes falam, para, por favor, desligarem suas câmeras e microfones para não atrapalhar a transmissão. André, novamente, obrigada pelo aceite. Pode compartilhar a sua tela, por favor. Então, eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Boa noite. Estão me ouvindo, né, Adriana? Perfeito, estamos sim. Ok, então agradeço o convite da Adriana, né, para participar nessa mesa, nessa interface aí da SOPERJ com a GSK, e até parabenizo a Adriana pela sua gestão aí no Comitê de Reumatopediatria da SOPERJ, bastante ativa, vários eventos virtuais que tivemos esse ano. Então, eu vou apresentar um caso clínico de lúpus de início na infância e uso dessa medicação belimumab. Eu sei que a Adriana tem alguns reumatopediatras, mas tem pediatra geral também, então alguns conceitos básicos eu vou ter que expor aqui e que os colegas reumatos já sabem, né, do uso do dia a dia nosso, tá? Então, essa menina, a Maria Eduarda, de 11 anos, ela é natural e procedente aqui de Garanhuns, interior, foi em novembro de 2013. Ela iniciou com um quadro de lesões bolhosas em face e outras áreas fotoexpostas. Inicialmente, foi feito um diagnóstico de uma infecção bacteriana na pele, foi prescrito antibiótico, sendo que ela não melhorou, né? Ela não melhorou, evoluiu com sinais sistêmicos, astenia, anorexia, depois artrite em mãos, joelhos, tornozelos, dor abdominal e febre, 1 a 2 picos ao dia, né? Infelizmente, o que é ainda rotina aqui, ela recebeu o diagnóstico de febre reumática, foi prescrito bezetacil, né? Eu digo que se fosse depois da pandemia da chikungunya, ela teria recebido o diagnóstico de chikungunya, mas enfim. E aí, então, era uma paciente que tinha sinais e sintomas clínicos sistêmicos de febre, uma fadiga, lesões cutâneas, acometimento articular e uma dor abdominal. Então, em abril de 2014, ou seja, mais ou menos 6 meses depois que ela iniciou o quadro clínico, ela foi hospitalizada para investigação, porque não houve uma melhora. Houve uma suspeita de lúpus, porque veio um FAM positivo, e aí ela foi encaminhada lá para Recife, para o nosso HC da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, na admissão, ela tinha na pele lesões, placas eritematosas e descamativas em face, pavilhão auricular e membros superiores. Já tinha área de alopécia com eritema e descamação, uma vasculite em palato e palma das mãos, né? Essa lesão aqui em palato é de uma outra paciente, não é dela, mas para realmente ilustrar
quadro cutâneo difuso que essa paciente tinha. Nas articulações, ela apresentava derrame articular em punhos, joelhos e tornozelos. Na ausculta do tórax, tinha diminuição do murmúrio vesicular nas bases pulmonares e bilateral, e o abdômen era globoso e dor abdominal difusa à palpação. Nos exames de imagem, ela tinha um raio-x de tórax, obliteração dos seios costofrênicos bilateral. O ultrassom de tórax confirmou esse derrame pleural. O ultrassom de abdômen tinha uma ascite moderada, com espessamento parietal difuso nas alças do delgado, e o eco normal. No laboratório, o que chamava atenção, hemograma normal, aumento de VHS, PCR, bioquímica normal, tinha um sumário de urina com uma cruz de proteína, e ela realmente, a gente repetiu o FAM, veio com FAM positivo em alto título, 1 para 2.560, esse padrão nuclear pontilhado grosso, que é um padrão patológico, anti-DNA positivo, anti-SM positivo, e tinha C3 e C4 consumido. Então, essa paciente é uma paciente que tem o diagnóstico de lúpus, né? Então, sempre chamar a atenção, uma doença sistêmica, várias manifestações sistêmicas, acometimento de vários outros sistemas e órgãos, né? Pele, articular, serosite, a gente sempre pensa em uma adolescente o diagnóstico diferencial de lúpus e que nesse caso realmente confirmou. A gente, na prática clínica, a gente usa, existem 3 critérios de classificação, né? O tradicional, que é o de 97, a paciente tinha o eritema malar, o eritema discoide, fotossensibilidade, artrite, serosite, tinha o anti-DNA, o anti-SM e o FAM positivo. Em 2012, saiu um novo grupo de critérios, chamado SLIC, dividido em manifestações clínicas e imunológicas. Então, tinha um quadro cutâneo agudo, crônico, alopecia, artrite, serosite, e os critérios imunológicos FAM, anti-DNA, anti-SM, C3 e C4. Tá? E, recentemente, ano passado, saiu um novo critério do Colégio Americano e de Reumatologia e da Liga Europeia, em que o paciente, o critério de entrada é a presença do FAM positivo, que essa paciente tinha, e também divide-se em critérios clínicos e imunológicos, e os critérios se repetem, né? Tanto as manifestações sistêmicas, cutânea, articular, serosite e imunológica, ela tinha consumo de C3 e C4, e anti-DNA e anti-SM positivo. Se o paciente faz mais que 10 pontos, termina-se fechando o diagnóstico de lúpus, né? Então, eu coloquei esses 3 critérios. Se, eventualmente, na discussão, algum colega pediatra, né, te perguntar qual seria o que a gente vem usando atualmente, seria interessante. E ela tem, um índice que a gente usa, que a gente chama de clinimetria, para avaliar a atividade clínica desses pacientes. O mais usado é o SLEDAI, o SLEDAI 2K, ela tinha um SLEDAI de 23 pontos, tá? Tem uma alta atividade da doença. Enfim. Então, seguindo, ela já trazia um PPD de 0, a gente, como essa paciente tinha indicação de fazer a pulsoterapia com metilprednisolona, né, a gente fez a ivermectina, mas simultaneamente fizemos a pulsoterapia por 3 dias, iniciamos a hidroxicloroquina, a gente repetiu realmente a urina, fizemos uma proteinúria que veio 190 miligramas, ou seja, abaixo de 500 miligramas, a função renal dela normal, pressão arterial normal, os anticorpos antifosfolípides foram negativos. Então, a programação, ela recebeu alta hospitalar com a prednisona de 40 miligramas, a hidroxicloroquina pelo uso crônico né, como a gente já iniciou o corticoide, repomos o cálcio e a vitamina D, e as orientações de evitar a exposição ao sol e o filtro de proteção solar. No segmento dessa paciente, então, após mais ou menos 2 semanas, a resposta articular da febre sistêmica foi excelente. Ela não estava mais com artrite, já tinha um bom tempo que não fazia mais febre e estava bem mais ativa. A ausculta pulmonar normal, sendo que o quadro cutâneo ainda persistia com lesões ativas. Ela volta após 4 semanas, a gente conseguiu repetir um ultrassom de tórax normal, realmente a serosite foi resolvida.
repetimos um sumário de urina e a relação proteína-creatinina normal, ou seja, não é uma paciente que estava preocupando para um eventual acometimento renal, que ficasse esperto para fazer uma biópsia, enfim. Mas ela mantinha ainda o complemento baixo, anti-DNA positivo e pele ainda com as lesões ativas. Após mais ou menos 8 semanas, essa paciente ela volta com SLEDAI 2K16, diminuiu, mas ainda é ativo, bastante ativo. Eu iniciei o desmame da prednisona e comecei o metotrexato via oral para o tratamento do quadro cutâneo da adolescente, né? Enfim, então, após mais ou menos 4 meses de uso do metotrexato, ela apresentou uma resposta parcial das lesões cutâneas e toda vez que chegava na prednisona de 20 para tentar fazer esse desmame, havia uma recidiva, uma piora das lesões cutâneas. Ao mesmo tempo, eu fiz o contato com a dermatologia. A dermatologia orientou, né, o corticoide tópico mais para lesões no tronco e nos membros, a loção de corticoide para o couro cabeludo, e eles conseguem, né, o tacrolimo amostra grátis para ela ficar usando na face pelos efeitos colaterais tópicos do corticoide. Tá? Então, ela é uma paciente que começou a ser acompanhada concomitantemente com a dermato também. Como ela estava tendo essas recidivas, teve um eventual recidiva da doença cutânea muito forte, e aí eu optei por fazer uma pulsoterapia ambulatorial com metilprednisolona por 3 dias. Após a pulso, com a tentativa de desmame da prednisona, essa paciente tinha uma nova recidiva das lesões cutâneas. E aí foi quando eu suspendi o metotrexato e iniciei o micofenolato, né, 2 gramas, e eu justifiquei na farmácia que seria uma terapia de manutenção para nefrite lúpica, conseguiu passar, e ela conseguiu usar o micofenolato. Foi uma época que não houve falta aqui no estado, e ela realmente fez um uso por mais ou menos 6 meses, mas não houve nenhuma melhora das lesões cutâneas e mantinha ainda a prednisona em 20 miligramas. Foi quando que a própria paciente tinha uma resposta muito boa com a pulso, ela me convenceu de fazer nova pulso, eu voltei com o MTX por via oral, ela não apresentou melhora das lesões, foi quando eu associei empiricamente a azatioprina ao metotrexato. E aqui, só para ilustrar um pouco como é que é o algoritmo do tratamento mucocutâneo do lúpus, é um guideline europeu em 2017 que saiu. Então, todas as orientações de proteção solar, evitar se fuma, parar o fumo, e evitar também a exposição a drogas que possam causar lesão e exposição solar. O tratamento é dividido em tratamento local, tópico e tratamento sistêmico, né? O tratamento sistêmico, a droga principal é a hidroxicloroquina e também o uso de corticoide para uma fase ativa, e essa seria considerada a primeira linha. E o paciente não respondendo iria para a segunda linha. Eles colocam aqui a quinacrina, que é uma droga que a gente não tem, pelo menos nunca tive experiência com essa droga. Aqui eu acho que a gente não tem aqui de fácil acesso no Brasil, mas assim, eu pulei, enfim, e a segunda linha de tratamento que a gente usa é o metotrexato. Foi que a paciente fez, ela não respondeu. Depois, a terceira linha de tratamento é o micofenolato, né? E se ela não responde, tentar outros tratamentos, né? Eles consideram aqui também, falam da talidomida, mas enfim, a gente sabe os efeitos colaterais e os riscos que esse paciente, um adolescente, enfim, pode vir a ter, mas deve ser considerado também. E recentemente, quer dizer, ano passado, né, em 2019, saiu um guideline, a atualização do guideline europeu para o tratamento de lúpus. Essa paciente, ela tinha um quadro, se fosse considerar um quadro grave, mais pelo SLEDAI, mas um quadro moderado, mais pelas manifestações cutâneas, e basicamente a hidroxicloroquina, o corticoide, a metotrexato, a azatioprina, e aqui vem o belimumab, né, para esses casos moderados refratários.
E continuando, então, essa é a foto prévia da paciente antes do diagnóstico, e essas lesões já são recentes, eu não tenho lesões prévia ao tratamento, tá? Então, entendo que as lesões que a paciente tinha eram lesões bem mais extensas, bem mais graves do que ela está apresentando atualmente. Então, a gente vê aqui uma área de alopecia importante, cicatricial, atrofia, placas e edemas, tá? Aqui dá para ver também, né, áreas de eritema em atividade. Aqui, nessa foto de perfil, no pavilhão auricular, áreas descamativas, né, lesões psoriasiformes, aqui também. E é interessante que aqui ela tem uma lesão, mas ela passa uma maquiagem para tentar amenizar esse dano estético que ela apresenta. Aqui também lesões cicatriciais, né, tanto na região dos membros bilateral. Então, só para ilustrar, essas são lesões agora recentes, mas que as lesões que ela tinha prévio eram lesões bem mais graves e bem mais agudas e complexas do que ela apresenta agora. Então, resumindo, é uma paciente, um lúpus não renal e não psiquiátrico, um quadro cutâneo refratário, córtico-dependente. Toda vez que eu chegava, tentava baixar essa prednisona para 15, ela recidivava da doença, sorologia persistentemente ativa, consumo de C3 e C4 e anti-DNA positivo, e uma alta atividade da doença pelo SLEDAI 2K. Então, baseado nisso e pelos vários usos de imunossupressores que essa paciente já tinha feito, foi quando a gente solicitou, por via judicial, o belimumab, e foi iniciado em maio de 2018. Na ocasião, ela estava tomando o MTX e a azatioprina. Eu optei por suspender a azatioprina, deixei só o MTX. Após mais ou menos 6 meses de uso do belimumab, a gente conseguiu suspender a prednisona. Foi a primeira vez que eu consegui suspender o corticoide dessa menina. Ela realmente ficou sem lesões ativas da doença, a pele completamente limpa, que a gente chama. No entanto, ela ainda mantinha a sorologia ativa. Lógico, os níveis de C3 e C4 aumentaram, mas ainda não ficaram acima do cutoff para a gente considerar normal. O anti-DNA titulação também baixou, mas ainda continuava ativo. O SLEDAI caiu para 6 e eu terminei conversando com a família e passei o MTX para a forma subcutânea, que, enfim, talvez teria feito isso antes, mas a gente conseguiu fazer. O metotrexato subcutâneo tem uma melhor biodisponibilidade do que a via oral. Ela fez, então, o uso do belimumab de maio de 2018 até janeiro de 2019, foi quando parou a interrupção pelo Estado, e aí ela apresentou uma franca recidiva da doença cutânea dela. A gente voltou com corticoide, teve que fazer nova pulso. Ela conseguiu a medicação em outubro de 2019, do ano passado, até julho de 2020, esse ano. Na ocasião, eu cheguei a deixar a prednisona até 10 miligramas, mas no momento já está em 20 e a gente teve que voltar com a azatioprina para ela, tá? Então, estou terminando aqui só as considerações sobre essa medicação, belimumab, que eu gostaria de ter iniciado mais precoce, né, durante a doença dessa paciente. Ela teve uma resposta, foi uma resposta mais lenta, mais ou menos 6 meses, né, que a gente está acostumado com as respostas dos biológicos. Na IJ, que é uma resposta relativamente rápida, a medicação foi uma resposta mais lenta. Agora, teve resolução das lesões cutâneas e a gente conseguiu suspender o glicocorticoide durante o período que ela conseguiu usar, né? A sorologia continuou ativa, embora houve melhora nos níveis de C3 e C4 e baixou o título de anti-DNA. E a minha experiência é que é realmente uma medicação bastante segura, não trouxe durante esse tempo que ela usou nenhum evento, nenhum efeito colateral para a paciente, tá? Apenas para ilustrar para os colegas pediatras, né, as vias imunológicas, imunopatológicas do lúpus, né? Então a gente já tem os gatilhos conhecidos, tem que ter uma
uma predisposição genética, a criança tem mais do que os adultos, os fatores ambientais como a luz UV, fatores hormonais, por isso a maior frequência no sexo feminino, e fatores virais, principalmente o vírus Epstein-Barr. E a gente entende que tem tanto atividade do sistema imune inato, quanto o sistema imune adaptativo. Então, uma das células, a célula dendrítica plasmocitoide, produz uma citocina, né, um interfero tipo 1, que vai atuar várias outras células da imunidade inata, né? O linfócito T e a célula B. Essa célula B, né, é responsável pela produção dos autoanticorpos, e essa medicação, o belimumab, é uma medicação que vai atuar nesse BLyS, que é o estimulador do linfócito da célula B, é uma citocina extremamente importante para a sobrevivência dessa célula B. A partir do momento que o anticorpo bloqueia o BLyS, ele para de estimular a célula B e, consequentemente, diminui a produção de autoanticorpos. Isso é uma das vias, né, imunológicas que a gente tem alterado no lúpus e que tem essa medicação para ser usada, ser tratada, tá? Então, eu termino por aqui o meu caso e vou descompartilhar e passo para... para a Nathalie, que vai fazer uma breve introdução, uma revisão sobre lúpus de início na infância, o lúpus pediátrico, o lúpus eritematoso sistêmico juvenil. André, muito obrigada, foi bem ilustrativo esse caso clínico, bem didático. Novamente, obrigado pelo seu aceite, a sua Nathalie. Oi, boa noite, obrigada, doutora Andréia, obrigada, Adriana, doutora Blanca, todos presentes pelo convite. Então, vou fazer uma breve revisão do lúpus na infância. Aqui, rapidamente, a agenda, então, trazer um pouquinho da epidemiologia, do diagnóstico, das manifestações clínicas e do tratamento brevemente a longo prazo. Então, a gente sabe... né, que o lúpus pediátrico corresponde a 20% de todos os lúpus, de toda a casuística do lúpus, né, incluindo, se for somar todos os pacientes com lúpus, 20% são pediátricos, né, com menos de 16 anos de idade. A gente sabe que o lúpus na infância, né, como o doutor André mostrou, que é uma doença mais severa e progressiva do que em adultos, né, e tem toda uma questão da fisiopatogenia da doença. A gente sabe que anos antes das manifestações clínicas, o paciente ele tem a predisposição genética, né, que a partir de um trigger, de um gatilho ambiental, né, essa manifestação genotípica ela é manifestada, né, através da manifestação clínica ou fenotípica da doença. E através dessa perda da autotolerância, né, que desencadeia a doença autoimune. Então, como a gente sabe, né, dentre os fatores diversos ambientais, né, para o lúpus, a gente tem os hormonais, a gente sabe que o cromossoma X, o próprio estrogênio também parece estar relacionado, por isso o lúpus ser mais prevalente no sexo feminino. Os fatores genéticos, como a gente falou, o próprio HLA-DRB4, diversos outros genes estão envolvidos. Nós sabemos que toda essa ativação, né, também o sol, né, a radiação ultravioleta é um outro gatilho importante ambiental que está associado. A infecção pelo Epstein-Barr, né, a gente sabe que tem um mimetismo do anti-Smith com uma interface, né, com a própria infecção do Epstein-Barr, então, do anti-SM. Então, além dos que eu coloquei aqui, hormonais, genéticos, então a gente sabe dos próprios sol, né, do clássico sol, também infecciosos. E o que acontece nessa fisiopatogênese complexa do lúpus? A gente sabe que na imunidade inata há uma prevalência, né, da resposta da ligação dos toll-like receptors tipo 7 e 9 e uma expressão aumentada do BLyS solúvel, né, que é uma proteína que ela é chave para a regulação da sobrevida dos linfócitos B. E no lúpus esse BLyS solúvel está aumentado. E aí o que acontece? Os linfócitos B aumentam essa diferenciação, né, em plasmócitos produtores de imunoglobulinas e de autoanticorpos. Uma via importante, né, de fisiopatogênese do lúpus.
Então, não só a imunidade inata, como a adaptativa também estão envolvidas aí nesse complexo gigante, né, de dano aí às células. A gente sabe que o lúpus, né, é mais frequente no sexo feminino do que no masculino. Em crianças também não é diferente, né? É interessante que abaixo de 5 anos de idade é 1 para 1. Nas crianças de faixa etária até de 5 a 16 anos de idade, é em torno de 5 meninas para cada um menino, e nos adultos, em torno de, dependendo da literatura, 9 para 1, 10 para 1 mulher para cada homem. Em relação à prevalência e incidências globais, a incidência é de 0,36 a 2,5 por cada 100 mil habitantes no mundo inteiro, com a prevalência até de 1 a 25 em cada 100 mil também do lúpus pediátrico. Em relação à demografia, a gente sabe que a idade mais comum é em torno de 15 a 18 anos, em torno de 47%, embora existam algumas casuísticas também que falem que o lúpus é mais prevalente em torno de 12 a 13 anos de idade, então também depende muito da referência. Mas nessa casuística aqui que a gente trouxe nesse artigo de 2012, mostrando na idade entre 15 e 18 anos de idade, em torno de 47%. E de etnia afro-americana e hispânica também há uma chance maior, né, do desenvolvimento do lúpus pediátrico. A gente vê aqui 40% de afro-americanos e de hispânicos em torno de 25%. E a gente sabe que a nefrite lúpica, né, que é uma manifestação que ocorre em torno de 50% dos pacientes com lúpus, também ela é um pouco mais severa, né, em hispânicos e latino-americanos também. Em relação às comorbidades, o lúpus pediátrico também, as comorbidades tendem a ser mais severas do que na população com lúpus em geral. As infecções são as mais prevalentes e mais comuns, né, das comorbidades, e aí destaca-se a infecção do trato geniturinário da população pediátrica, que está em laranja, com lúpus pediátrico em relação a que tem em cinza, que é a população de lúpus não pediátrica. Então, infecção do trato urinário é mais frequente na infância, no lúpus pediátrico, hipertensão também. A gente vê a osteoartrose, dislipidemia, insuficiência renal, né, hepatite autoimune, glaucoma também, mais comum no lúpus pediátrico do que no lúpus em adulto. Dentre as manifestações clínicas, nós temos, né, como no adulto, o paciente pode ter as mais clássicas, né, que são as manifestações principalmente de pele, dependendo também da referência, de 30% a 90%, né, lesões de fotoexposição em especial, músculo esqueléticas, variando também da referência de 20% até 80%, mas são as manifestações mais prevalentes, né, hematológico também em torno de 50% a 75% dos casos, e respiratório cardiovascular e serosite em torno de 50% dos pacientes, né? E como eu falei, a nefrite em torno de 40%, 40% a 50%, dependendo da referência. Dentre as manifestações renais, a gente sabe que a nefrite lúpica ela é bastante prevalente, né? Como a gente falou, é até mais prevalente no lúpus pediátrico do que em adultos, né? Com lúpus. A maioria desenvolve nos primeiros 2 anos do diagnóstico. Do lúpus de adulto também a nefrite ocorre geralmente nos primeiros 5 anos do diagnóstico. E assim como nos adultos, de 10% a 20% evoluem para doença renal crônica nos 10 primeiros anos do diagnóstico. Então, a gente tem que estar sempre atento. E, em relação aos fatores de pior prognóstico, aquela criança que já abre o lúpus, né, com uma proteinúria leve, né, com uma creatinina, de certa forma, tocada, já com hipertensão, né, com baixo complemento, como eu falei, né, os afrodescendentes e de etnia hispânica também são os fatores de pior prognóstico, eles são pacientes com maior risco de desenvolvimento de nefrite lúpica. Em relação às manifestações, então, da nefrite lúpica, o paciente pode apresentar desde uma proteinúria, desde uma simples hematúria microscópica, com dismorfismo eritrocitário, uma proteinúria mínima, até níveis de proteinúria nefrótica, com hipertensão severa, edema de membros inferiores, né? E podendo evoluir aí para diálise, né, para transplante renal e doença renal terminal. Em 10% a 20%, né?
Em relação aos biomarcadores do lúpus pediátrico, a gente sabe que o FAM, assim como nos adultos, está presente em mais de 95% dos casos, nos adultos até em 99% dos pacientes são FAM positivo. Como o doutor André trouxe previamente, os novos critérios, inclusive, que eu vou trazer agora os novos critérios classificatórios, né, do EULAR, trazem que você classifica para pontuar, né, dos critérios classificatórios, é necessário que o FAM seja positivo para aí sim fazer a pontuação. Os níveis de C3 também nas crianças geralmente são mais baixos do que em adultos com lúpus. Como a gente pode ver nesse gráfico da esquerda, né? Então, as crianças com lúpus pediátrico em rosa e os adultos com o roxo, né? Então, geralmente, as crianças elas têm um complemento mais baixo e o anti-DNA positivo uma percentagem maior do que em adultos com lúpus. E aqui, em relação às diferentes faixas etárias, também mostrando essa alteração laboratorial bastante interessante em crianças, mais frequente até do que em adultos. Em relação aos achados laboratoriais, a criança ela pode apresentar desde uma anemia hemolítica, né, ou também normo-normo, com cumbis direto positivo, com aumento de LDH, com reticulocitose, queda de aptoglobina, também outras manifestações hematológicas como leucopenia, linfopenia e plaquetopenia, então uma pancitopenia. Sempre que a proteína C reativa estiver elevada, descartar alguma infecção associada. A serosite também pode aumentar a PCR. E uma hipergamaglobulinemia pode estar presente. Em relação a outros exames laboratoriais que é importante a gente sempre fazer, em relação à ureia, creatinina, né? Então, acompanhar as escórias nitrogenadas, hepatograma. O complemento, como a gente avaliou, tende a ser mais baixo. É importante a gente sempre acompanhar, fazer um EAS, né, uma urina tipo 1, nos exames de rotina, de acompanhamento, principalmente nos 2 primeiros anos do diagnóstico, justamente para avaliar essa questão de uma nefrite lúpica precocemente, caso a criança apresente, né? E o SPOT, né, que ultimamente ele vem tomando uma grande importância, né, porque colher urina de 24 horas é bastante desgastante, ainda mais para criança, então o SPOT ele tem a sua importância, né, a relação da proteína urinária sobre a creatinina. Em relação aos critérios classificatórios SLIC, que são os critérios, né, os critérios antigos. Então, as crianças, né, no caso, a pontuação para lúpus tinha que ser mais de 4 dos 17 critérios, sendo que um clínico e um imunológico, que é esse que a gente venha usando, né? Então, por exemplo, a criança se tem alopecia não cicatricial, pontuava, se tinha lesões de Hashimoto, por exemplo, pontuava 1 ponto, e assim por diante poderia ser feita essa pontuação. Porém, os últimos critérios, a CR-EULAR de 2019, né, como mostrou o doutor André, o FAM é o primeiro critério, então a gente já pede o FAM se tem uma forte suspeita clínica, e aí ele sendo negativo já exclui, né, já exclui o lúpus, e partindo do pressuposto sendo positivo, e aí a gente faz a pontuação de acordo com os sintomas clínicos e laboratoriais que a gente vai fazer na pontuação. Então, por exemplo, uma leucopenia menor que 4.000 pontuaria 4 pontos, a febre 2 pontos, psicose 4 pontos e assim por diante. Então, um score maior que 10, né? O FAM ele não pontua, ele é só vamos dizer assim, é um fator para aí sim entrar na pontuação do score. E aí, tendo um score maior que 10, fecharia o critério para lúpus. A gente também, em relação à classificação CR-Printo, né, o CHILI, né, que é o Childhood Lupus Improvement Index, que identifica justamente essas crianças com lúpus, né, para avaliação clínica, categorizando a melhora, né, através de 5 parâmetros, que são 5 variáveis que são avaliadas, né, então, tanto a avaliação do paciente, como a avaliação do médico global, o próprio SLEDAI, que o doutor André trouxe previamente, ao SPOT urinário e a questionários físicos, né? Aqui só para mostrar
Então, a correlação, a avaliação para pontuar, né, para acompanhamento dessa resposta clínica. Então, o domínio médico então, é feito através de uma escala visual analógica de 0 a 10, né, então o médico vai pontuando. Em relação também à atividade da doença, a gente pode usar o Selene-Sledai, né, a avaliação dos pais também através da escala visual analógica de 10, questionários de qualidade de vida, né, como o próprio PHS do CHQ, e a função renal, a proteína de 24 horas, ou o próprio spot urinário também poderia substituir. Em relação ao treat to target, a gente sabe que o treat to target deve ser individualizado, né? Deve haver uma decisão compartilhada do paciente, e, né, no caso dos pais da criança, com o médico. Então, o objetivo sempre é que a criança entre em remissão ou baixa atividade de doença, né? Idealmente que esses ledais zerem, né, tanto em relação às manifestações clínicas como laboratoriais, então que o complemento melhore, o anti-DNA negative, né, que todas as manifestações clínicas normalizem, né, a criança fique assintomática, então baixa atividade ou remissão, e é claro, né, além disso, prevenir dano, que essa atividade de doença, né, baixa atividade ou remissão, ela seja atingida com baixas doses de esteroide ou até mesmo, né, que sempre que possível, suspender o corticóide, que esse desmame seja realizado, uma vez que a gente sabe dos eventos adversos a longo prazo, né, do dano cumulativo, né, através que a gente usa a ferramenta do SDI para calcular esse dano, que a gente o que é recomendado que seja feito pelo menos uma vez por ano nas consultas, para justamente avaliar o dano cumulativo em relação àquelas crianças que usam a corticoterapia mais prolongada, né? Claro, sempre a orientação quanto às vacinas, né? É sempre importante ser individualizado e discutido com o médico assistente. Em relação ao rastreio e tratamento precoce de infecções sempre, e aquelas orientações gerais como evitar a exposição solar, fotoproteção, e a hidroxicloroquina recomendada para todos os pacientes, exceto se eles tiverem alguma contraindicação, né, por alguma efeito colateral prévio, né, como alergia ou intolerância gastrointestinal, e aí sim, nesses casos, a hidroxicloroquina não seria feita, mas tirando isso, a hidroxicloroquina é recomendada para todos os pacientes com lúpus pediátrico também. É claro que a gente sempre orienta, né, como medidas não medicamentosas também a mudança no estilo de vida, né, controlar os fatores de risco cardiovasculares, né, sempre acompanhar e essa anamnese importante junto aos pais também é importante, parentes de primeiro e segundo graus. Enfim, e a biópsia, considerar a biópsia renal se uma proteinúria maior que 500 miligramas, né, no spot ou na urina de 24. Como eu falei, os antimaláricos recomendados para todos os pacientes, exceto se tiver alguma contraindicação. Aquela recomendação que os esteroides devem ser sempre reduzidos. A recomendação do EULAR do ano passado traz que, no caso para adultos, né, que essa dose seja menor que 7,5 miligramas por dia e sempre que possível suspenso, né, o ideal é que seja suspenso, que esse treat to target sem o corticóide seja atingido. E sempre que possível, né, considerar um poupador de esteroide, né, para permitir se o desmame do corticóide for difícil. E aí, em relação em relação ao tratamento, né, existem diversas opções terapêuticas em relação aos imunossupressores, como o próprio metotrexato, azatioprina. Em relação a manifestações mais graves, a ciclofosfamida e o micofenolato de mofetila são considerados. Imunoglobulina também, em casos mais graves, e rituximab e o belimumab são os dois biológicos, embora o rituximab não esteja on-label, né, não esteja aprovado no lúpus em geral, mas a gente sabe que o rituximab, ele especialmente para aqueles casos mais graves ou refratários, né? E o belimumab, que é um biológico já aprovado, né, em bula,
para lúpus há 10 anos, né, para lúpus de adulto, e para o pediátrico, né, pela Anvisa, a aprovação foi agora em fevereiro de 2020, né, da formulação intravenosa, que a Flávia vai trazer o estudo Pluto, né, que vai posteriormente para trazer os dados do belimumab no lúpus pediátrico. O perfil do paciente que vai se beneficiar do tratamento com belimumab intravenoso, né, com lúpus pediátrico, é muito semelhante do paciente do adulto, né, que é o que a gente vê no guideline que o doutor André trouxe da recomendação. Então, paciente com lúpus com SLEDAI maior que 6, então moderada a alta atividade de doença, com muita pele, articulação, e também, então, músculo esquelético, mucocutâneo, muitas vezes crianças córtico-dependentes, né, e hematológico também, o estudo também mostra benefício. Então, aqui, só para trazer, né, que a gente sempre lembrar do corticóide a longo prazo, que a gente sabe que, né, lembrar dos danos, principalmente na criança, como prejuízo no crescimento, catarata, de Cushing, necrose vascular. Então, por isso que é tão recomendado nesse treat to target que o corticóide seja desmamado e retirado sempre que possível, né? Também lembrar da toxicidade relacionada aos imunossupressores a longo prazo, então a gente sempre tem que dosar, né, o risco-benefício, né, equilibrar esse balanço de manter um imunossupressor a longo prazo, né, e as toxicidades correlacionadas ao tratamento. Eu acho que isso é um desafio ainda. E lembrar, né, que o lúpus pediátrico, ele é um lúpus mais grave do que o lúpus, né, como a gente falou, de adultos, né, e por consequência também a mortalidade também é maior, né. Então, esse estudo aqui, trazendo o estudo norte-americano, mostrando que a mediana de óbito para pacientes com lúpus pediátrico foi de em torno de 33 anos, e nesse outro estudo sul-coreano aí, também mostrando que o lúpus pediátrico foi um preditor independente de óbito, né? Então, também mostrando que o lúpus pediátrico, de fato, é uma doença mais agressiva do que o lúpus do adulto e também com uma maior mortalidade. Então, para concluir, eu gostaria de trazer aqui, né, o lúpus pediátrico, ele é cerca de 20% dos casos do lúpus em geral, né, com uma apresentação, como a gente já falou, mais severa e progressiva do que em adultos, né, o treat to target sempre, né, baixa atividade de doença ou remissão, preferencialmente sem esteroides, e é claro, controlar essa atividade clínica e laboratorial, né, para o paciente atingir a remissão e prevenindo danos, né, então tentar reduzir esse corticóide sempre que possível. A terapia, então, seria a imunossupressão versus toxicidade a longo prazo, então sempre tem aquela questão da balança, né, de fato, da gente tentar um equilíbrio, né, de evitar a toxicidade tanto do glicocorticoide como dos imunossupressores a longo prazo. E o diagnóstico precoce é sempre muito importante, então acho que para os pediatras que estão ouvindo, eu acho que é sempre importante, se tiver um caso que, né, que tem aquele feeling, aquela suspeita que possa ser lúpus, sempre encaminhar, enfim, discutir com um colega reumatopediatra, para sempre pensar nesse diagnóstico diferencial. Eu queria agradecer e me deixar à disposição para dúvidas. E agora segue a Flavinha com o estudo Pluto, que é o estudo do belimumab, né, que teve aprovação esse ano para lúpus pediátrico. Flavinha, contigo. Olá, muito obrigada, doutora Nathalie, muito obrigada, Soperge, a todos os organizadores, obrigada, doutora Blanca, doutora André, doutora Adriana, todos, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Lamarão, eu sou gerente científica da GSK, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte que eu mais gosto, né? A minha formação é genética e biologia molecular, eu tenho PhD pela Fiocruz, e eu gosto muito de falar sobre essa molécula, que é o belimumab, porque ela é uma molécula de engenharia genética que foi muito feliz em termos de vários estudos em vários espectros do lúpus atualmente. Então, a gente vai apresentar hoje a análise do belimumab no lúpus pediátrico, num estudo que a gente alcunhou de Pluto, e mostrar um pouco sobre a eficácia e segurança desse medicamento em relação a esses pacientes. Então, foi justamente pensando nessa população super frágil, que tem uma doença muito mais agressiva, que tem um envelhecimento de órgão, tem um envelhecimento de tecidos, tem um envelhecimento imunológico muito mais rápido do que o adulto. Pensando nessa intervenção,
O belimumab, então, foi feita uma análise para que se indique o tratamento desses pacientes pediátricos e ele foi aprovado neste ano aqui no Brasil. Então, a indicação do uso foi justamente feita aos moldes do adulto, justamente para que se pudessem fazer extrapolações da modelagem, já que a população pediátrica é muito mais rara. Então, a indicação, de fato, é para pacientes acima de 5 anos com lúpus ativo, autoanticorpos positivos, dentre os quais o FAN e o anti-DNA, que estejam recebendo terapia padrão. E as limitações é que a eficácia de Benlysta não foi avaliada em pacientes com nefrite lúpica ativa grave, nem lúpus ativo do sistema nervoso central grave, porque aos moldes do BLIS 52 e 76, que foram os nossos estudos pivotais, esses pacientes no nosso desenho experimental de adulto também foram excluídos. Além disso, o belimumab também ainda não foi indicado para lúpus pediátrico na forma subcutânea. E a dosagem de administração é que ele foi aprovado pela via intravenosa em pacientes adultos pediátricos na dose de 10 miligramas por quilograma. Então, surpreendentemente, a gente manteve a mesma dose dos adultos. E a gente chama de dose de ataque no primeiro mês as doses que são feitas nos dias 0, 14 e 28. E depois disso, você faz intervalos de mês em mês. Então, como a Nathalie explicou bastante bem, também o doutor André explicou muito bem, qual é o papel central de Benlysta. Então, um dos maiores fatores do perfil de segurança do Benlysta é que ele é uma molécula 100% humana. Então, isso evita com que haja reação cruzadas e reações de hipersensibilidade, porque, de fato, ela foi engenheirada com o nosso genoma, tá? Então, ela não é misturada. Além disso, qual o papel central do Benlysta? Ele, de fato, como o doutor André e a doutora Nathalie explicaram, ele vai tentar trazer a homeostase a concentração normalizada do BLyS. O que é o BLyS? É um fator de estimulação de linfócitos B. E por que ele é importante? Todos nós temos o BLyS, né? Eu tenho o BLyS, várias pessoas têm o BLyS, mas a gente não tem o BLyS aumentado. O BLyS aumentado significa que ele faz com que as células B se comportem de uma maneira muito aberrante, o que significa que as células produtoras de autoanticorpos, elas têm dificuldade de serem excluídas através da apoptose por conta do mecanismo de seleção negativa dos órgãos linfóides secundários, ou seja, elas se mantêm ativas. Então, uma vez que você normaliza esses níveis de BLyS solúvel, só o solúvel que vai ser atingido, ele não vai atacar a célula B diretamente, então ele não é um imunossupressor. Então, uma vez que você normaliza esses níveis, a célula B começa a se comportar de novo como uma célula normal, em que, se ela produz um autoanticorpo, ela vai ser excluída do sistema. Quando existe um BLyS alto, ela tem um comportamento aberrante por uma ligação em que ela se comporta como se fosse uma carcinogênese ou como linfoma. E, não obstante, tanto no lúpus pediátrico como no lúpus infantil, existe uma probabilidade aumentada desses pacientes de apresentarem esse tipo de doença, caso eles persistam na cronicidade e nesse dano imunoproliferativo. Então, o que acontece é que a gente reduz a diferenciação das células B em plasmócitos, a gente normaliza esse BLyS, mas não exclui as células B do sistema. Ou seja, a gente não aumenta os níveis de infecção que esse medicamento, que essa doença traz como um todo, né? Então, o belimumab ele não aumenta as taxas de infecções desse paciente. Então, o estudo Pluto ele vai analisar a eficácia e segurança de belimumab em pacientes com lúpus na infância, avaliando, primeiro, segurança e tolerância dessas crianças, avaliar a farmacocinética, são crianças com pesos diferentes, a gente precisava, de fato, entender como é que seria isso, e foi feito, então, o estudo fase 2B. 2B porque, ele foi acelerado, ele foi aprovado já na fase 2B mesmo, e 2, porque a dose, a gente tinha que entender se essa dose seria igual a de adultos, se seria 10 miligramas por quilograma por mês. Ele foi um estudo randomizado, controlado por placebo, multicêntrico, duplo cego e durou 52 semanas aos moldes do adulto também. E foi com foco nos pacientes pediátricos com idade entre 5 aos 17 anos com lúpus eritematoso sistêmico ativo. E quais foram os critérios de inclusão? Como eu falei já, os critérios de inclusão seguiram os moldes do estudo de adultos, justamente para a gente poder fazer uma modelagem, extrapolar esses dados, em que o Selene-Ledai ele tinha que ser maior do que 6 na triagem, o FAN tinha que ser maior que 1/80, o teste de anticorpo, de anti-DNA, teria que ser maior que 30, pacientes entre 5 a 17 anos com tratamento estável, recebendo por 30 dias ou mais antes do dia 0, isolados ou em combinação corticoide, agentes imunossupressores ou imunomoduladores, antimaláricos e ENs.
e uma população que, de fato, fosse diagnosticada com lúpus, pelos critérios diagnósticos do ACR. Então, esse paciente já possui ou já teve uma série com 4 pontos dos critérios, como explicado pela doutora Nathalie, do ACR, para a classificação do lúpus eritematoso sistêmico. E quais foram os critérios de inclusão? Então, da mesma forma que a gente usou os moldes do adulto, os critérios de exclusão também foram feitos aos moldes do BLI 5276. O histórico clínico de um transplante de órgão, coração, pulmão, rim, excluía esse paciente. Evidência clínica de doenças agudas ou crônicas significativas, instáveis ou não controladas, não decorrentes do lúpus, que poderiam atrapalhar esse desfecho. Um lúpus de sistema nervoso central ativo ou uma nefrite lúpica. Então, se eles fossem graves, né, tanto a nefrite lúpica grave quanto um acometimento de sistema nervoso central grave, esse paciente também era excluído. Se o tratamento estável com o lúpus, por exemplo, se tivesse tido um tratamento anterior com o belimumab, a qualquer momento ele era excluído, ou uma outra terapia direcionada à célula B nos últimos 364 dias, como rituximab, por exemplo, também era excluído, ou se recebeu uma dose muito alta de prednisona, ou ciclofosfamida intravenosa, ou um novo agente imunossupressor, imunomodulador nos últimos 60 dias. Por quê? Porque você queria que o paciente entrasse com uma doença controlada para que, de fato, você tivesse no desenho experimental um desfecho que fosse atribuído ao belimumab e não aos outros medicamentos padrão. E, além disso, alguns outros medicamentos não poderiam ter sido recebidos antes dos 30 dias do início do uso do belimumab, como uma vacina viva. A gente sabe que os pacientes de lúpus adultos, quanto crianças, não podem se utilizar desse tipo de medicamento e tem que ser monitorados, a não ser que o risco-benefício seja melhor, e alteração na dose de corticoides ou outro agente imunossupressor, imunomodulador, antimalárico ou N. Como foi feito esse desenho de estudo? Então, esse desenho de estudo ele foi um pouco diferente para respeitar um pouco da idade desses pacientes. Então, a gente fez, na verdade, 3 coortes que foram trabalhadas de maneira hierárquica e sequenciais. Então, a primeira coorte, a gente tinha pacientes de 12 aos 17 anos, eles foram randomizados 5:1, em que você separava um braço para o belimumab e um braço para o placebo. Por que a randomização 5:1? Porque já era conhecida o benefício do belimumab em adulto e também por conta da raridade desses pacientes. Então, para se medir, para se mensurar esse desfecho, você precisava fazer uma randomização um pouco diferente. Caso esses pacientes passassem de fase, ou seja, a avaliação da eficácia, segurança, farmacocinética fosse insatisfatória, a gente passava para a coorte 2. Já na coorte 2, a gente conseguiu baixar um pouco a faixa etária de 5 a 11 anos, em que também existiu uma randomização de 5:1 nos braços belimumab e placebo. Né? E terapia padrão, sempre usando a terapia padrão e o braço placebo. E aí, caso eles também passassem na fase de eficácia, segurança e farmacocinética, existia a coorte 3, que randomizava de 1:1 pacientes de 5 a 17 anos. E todos esses pacientes, após a 52ª semana, se tivessem a parte completa e não descontinuassem o medicamento por algum motivo, eles continuam usando o belimumab a longo prazo, justamente porque a gente precisa desses dados de segurança e também porque o benefício foi atribuído para essas crianças como um direito de continuar em uso desse medicamento. Além disso, todos os pacientes que descontinuaram por algum motivo, eles também continuam no follow-up de segurança. Então, por mais que eles tenham descontinuado o medicamento, a gente continua analisando esses pacientes para saber se houve algum tipo de problema, se existiu algum tipo de evento adverso ou algum tipo de doença a longo prazo que fosse atribuída ao belimumab. Tá? Então, os endpoints aqui é um slide um pouco muito denso, mas eu vou tentar traduzir para vocês. De novo, aos moldes do estudo de adultos, o que a gente fez junto ao FDA foi entender o que era um endpoint positivo para você dizer que um paciente de lúpus estava, de fato, melhorando. Né? Então, foram utilizados índices combinados, dentre os quais o Selenes-Ledai, o BILAG e o PGA. E esses índices combinados, quando você diminui 4 pontos no Selenes-Ledai, sem piora no Physician Global Assessment, né, de 0,3 em relação à linha de base, e nenhuma nova pontuação no domínio de órgão BILAG A ou 2 novas pontuações de domínio de órgão BILAG B, em comparação à linha de base, ou seja, os 3 índices combinados, eles vão resultar neste SR4. Então, o nosso endpoint, ele se utilizou de uma régua super restritiva, que foi a combinação em E de 3 índices. E, além disso, nós tivemos outros endpoints secundários,
dentre os quais a proporção de pacientes que obtiveram respostas no printo, ACR 50 e 30, né? Então 50% e 30%, assim como é usado é uma metáfora da artrite reumatoide, né? São índices que são utilizados como metáforas da artrite reumatoide, e a alteração percentual nas variáveis de resposta principal do printo ACR na infância, na 52ª semana. E, além disso, os índices separados também foram desfechos secundários. Então, Selenes-Ledai separado, o Physician Global Assessment separados e o BILAG separado foram desfechos secundários. Então, foram analisados a proporção de pacientes com resposta sustentada ao SR4 nas semanas 44, 48 e 52. E também as proporções de pacientes com resposta sustentada à avaliação global dos pais nas mesmas semanas. E, além disso, outras análises foram feitas, como flare grave durante a 52ª semana, a segurança, concentrações emergentes de tratamento, alguns tipos de evento adverso e a farmacocinética, porque, de fato, eram crianças e a gente achava que fosse se comportar de uma maneira diferente. Então, como já foi falado pela doutora Nathalie, alguns dos critérios que são utilizados tanto pelo PRINTO quanto a CR de resposta ao belimumab, o domínio foi a avaliação global do médico da atividade da doença com a porcentagem de alteração na avaliação global do médico na semana 52, uma ferramenta global de atividade da doença juvenil, do lúpus eritematoso sistêmico, com a porcentagem de alteração na pontuação do Selenes-Ledai na semana 52, avaliação dos pais sobre o bem-estar geral do paciente, com a porcentagem de alteração na avaliação global dos pais, na semana 52, e a avaliação da qualidade de vida como um todo relacionada à saúde. Então, a porcentagem de alteração do domínio de funcionamento físico, da qualidade de vida das crianças e adolescentes. Então, foi utilizado esse tipo de índice, né, PEDS-QL. E a função renal, como foi dito e discutido em alguns pontos, a função renal é um desfecho importante, tanto no adulto quanto no lúpus pediátrico, e que, de fato, no lúpus pediátrico, esse paciente vai apresentar de uma maneira muito acelerada uma disfunção renal, muito provavelmente por conta dessa agressividade e dessa atividade da doença. Então, também foi analisado esse desfecho. Como é que foi feita a disposição dos pacientes? Então, a gente teve 124 pacientes. Lembre-se que esse estudo foi feito mundialmente, então vejam como foi difícil conseguir, pela raridade da doença, o número de pacientes adequados para que pudessem ser entrados no estudo. Houve falha de triagem e foram randomizados 93. No grupo placebo, 40, no grupo belimumab, 53. Foram retirados alguns devidos a eventos adversos, falta de eficácia, desvio de protocolo ou a própria decisão do paciente. E no placebo também, por evento adverso, falta de eficácia, desvio de protocolo e decisão do paciente. E aí foi analisado, então, a visita na semana 52, concluída em 45 pacientes no grupo do belimumab e em 31 pacientes no grupo placebo, né? Placebo é terapia padrão. Não existe placebo natural no lúpus, né? Sem nenhum tipo de medicamento. A gente não pode deixar esses pacientes frágeis, né? Descobertos de algum tipo de terapia. Então, dentre os dados demográficos que eu gostaria de ressaltar, a idade desses pacientes, a porcentagem foi de sexo feminino, então ela acompanhou quase 1:1, né? Que a Nathalie explicou. O Selenes-Ledai era alto, de fato, né? Por mais que houvesse... o Selenes-Ledai que a gente teve como base foi acima de 6, mas esses pacientes já apresentavam Selenes-Ledai de 10 na sua média, né? E tendo base 8 e 12, né? Nas pontas. Acho que é isso. Algum tipo de proteinúria, com alguma escala mediana de PRGA. Dados demográficos, outro ponto que eu gostaria de ressaltar, os tipos de medicamentos que eles utilizavam. Então, qualquer corticosteroide sistêmico. Então, no braço do belimumab até um pouco mais do que no braço do placebo. Dose de corticosteroide já era considerada uma dose alta, de fato. Qualquer imunossupressor, antimalárico e ENS. Então, são pacientes que de fato já apresentavam uma atividade de doença bastante relevante por conta até das doses que eram utilizadas, né? E por conta do Selenes-Ledai um pouco alto. Então, no índice combinado, nós tivemos, no braço do belimumab, 52,8% dos pacientes apresentando resposta, contra 43,6% dos pacientes no braço placebo, ou seja, terapia padrão, com uma razão de chance de 1,5, né, de melhora para os respondedores no braço do belimumab. A redução de 4 pontos no Selenes-Ledai foi apresentada em 54,7% dos pacientes contra 43,6%
no grupo placebo contra o belimumab, 54 versus 43 no grupo placebo. E a ausência de um novo bilágio, de um novo acometimento de órgão, ou piora do órgão que já estava acometido, foi alcançada por 73% desses pacientes contra 61%. E, além disso, não agravamento no Physician Global Assessment, ou na avaliação global do médico, 75,5% desses pacientes que usaram belimumab contra 66,7% destes que não utilizaram belimumab. Então, todos os componentes do SR4, que é o índice combinado, e que traz o Selene-Sledai, o BILAG e o Physician Global Assessment, apresentaram uma taxa de resposta mais alta para o belimumab versus o placebo. E a dose, de fato, ela foi mantida, como no adulto, em 10 mg por quilograma. Então, a eficácia dos principais resultados secundários, então, aquele Printo SR50, 60% dos pacientes atingiram no grupo placebo contra 35%, e o Printo SR30, 52% contra 27,5%, no grupo belimumab versus o grupo placebo. A SRI sustentada na 52ª semana, ela também foi atingida em 43,4 pacientes contra 41 e 59,1 pacientes contra 33 na Physician Global Assessment sustentada. Resultados secundários. Então, a taxa de risco de pacientes com flare graves, como é que foi essa taxa, né? Então, os pacientes no grupo que usaram terapia padrão mais o placebo apresentaram uma maior taxa de flare grave em relação aos pacientes em uso de belimumab. E como a gente sabe, o flare ele pode trazer danos e alguns danos podem ser irreversíveis. Então, você evitar o flare de um paciente com lúpus, seja pediátrico ou adulto, você evita dano cumulativo. E dano sempre traz mais dano. Então, sempre é bom você desacelerar essa atividade da doença e desacelerar esse envelhecimento precoce de órgãos, tecidos e sistema imune que esses pacientes apresentam. Alguns resultados de segurança, de fato, o belimumab ele é bastante seguro, então não houve nenhum tipo de evento que fosse considerado a mais ou atribuído ao belimumab que fosse diferente, por exemplo, da terapia padrão junto ao placebo. Então, a gente não mostra em dados de segurança nada que seja um evento adverso que, de fato, tenha que se preocupar a mais em relação ao belimumab. Isso é bastante interessante, que quando a gente vê a prática clínica, ele, de fato, não é um medicamento que traz essa piora ou algo de evento adverso muito importante para esses pacientes. Os resultados farmacocinéticos, felizmente, né, fizeram com que as exposições ao belimumab para a população pediátrica e para os dois grupos etários tivessem sido semelhantes às exposições para adultos, o que facilita as nossas extrapolações e facilita os próximos estudos que a gente vai fazer em relação a isso. E os pacientes mais jovens apresentaram exposições ligeiramente mais baixas do que os pacientes mais velhos, consistentes com menor IMC. Então, esperado. Então, num grande resumo, para a gente terminar essa noite feliz e obrigada pela apresentação, na semana 52, as taxas de resposta ao SRI foram consistentes com as observadas na população adulta de belimumab intravenoso. Uma proporção maior de indivíduos com belimumab foi respondedora ao Printo, em comparação com o placebo, usando tanto o Printo 50 quanto o Printo 30. O risco é de 62% menor de experimentar um flare grave e de SFI no grupo tratado com belimumab em comparação com o grupo placebo. No geral, não foram identificadas novas preocupações de segurança. As exposições gerais observadas ao belimumab foram consistentes com as exposições observadas a 10 mg por quilograma em adultos com lúpus. Isso foi ótimo porque acelerou a aprovação do medicamento. A gente não precisou passar pela fase de teste de doses. E todos os resultados devem ser interpretados com cautela devido ao pequeno tamanho da amostra. E, de fato, essa é uma amostra que não tem p-valor, essa é uma amostra que, de fato, é feita uma análise modelada por mecanismos bayesianos, por um grupo que foi tratado na pediatria, um grupo, na verdade, que é multicêntrico e que é interfarma e universidade, e que mostram como que se faz as extrapolações de dados para que você abra alguns tipos de medicamentos que são já utilizados no adulto, para que as crianças também se beneficiem desses medicamentos. E as novidades que eu tenho é que
obrigada, primeiro, né? Qualquer tipo de artigo que vocês precisem, se vocês precisarem da apresentação, é só mandar um e-mail. Se vocês precisarem de mais aulas e entenderem os estudos de adultos também, nosso time da GSK, eu, Nathalie e o Bruno, estamos à disposição para tirar dúvidas. E uma notícia super fresquinha que eu quero compartilhar com vocês é que a gente tem alguns estudos, né? A pediatria não parou por aí. A gente está trazendo alguns estudos da comparação desses pacientes pediátricos aos pacientes adultos para analisar esses desfechos de maneira mais combinada e de maneira mais visual. Então, a gente não parou por aí, a gente também vai tentar, a gente acabou de aprovar o belimumab subcutâneo para adultos e também vamos fazer essa extrapolação para crianças do belimumab subcutâneo. Então, eu acho que a pediatria tem vários dados para a gente conversar durante esse ano e muitos pontos científicos para a gente discutir. Então, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço. Obrigada, Flávia, obrigada, Nathalie, obrigada, André. Eu acho que foram excelentes apresentações e a gente que lida com o lúpus juvenil, a gente passa por alguns desafios, né, como o que o André mostrou aí, não apenas a pele, sim, porque a pele é aquilo que aparece, né, então, se for adolescente, então, essa menina, né, do paciente do André de 11 anos, isso é dramático, né, a questão do cabelo é pior ainda, né, o cabelo para uma mulher é um bem precioso. Então, realmente, acho que esse exemplo desse caso do André foi bastante ilustrativo do ponto de vista das dificuldades que a gente passa. Mas não só isso, né? Na verdade, a gente tem dificuldade no sentido das manifestações hematológicas, de uma série de situações que, na criança, às vezes, é mais difícil de controlar, porque você não consegue manipular muitas vezes as drogas, e a gente, então, realmente tem algumas dificuldades. Eu vou passar para algumas perguntas que já chegaram, mas eu quero estimular aí as pessoas que estiverem assistindo, mandem perguntas, vamos tirar as dúvidas, vamos discutir os casos. Eu acho que esse é o momento da gente aproveitar aí essa expertise, né, dos nossos apresentadores, né? André, eu acho que essa é uma pergunta boa para você aqui, que a Flávia fez. Se os marcadores de C3, C4 costumam aumentar, né, ou seja, se normalizarem após o tratamento, ou eles, no lúpus pediátrico, têm sempre uma predisposição genética e, por mais que você trate, eles não voltam ao normal? Acho que essa é uma boa pergunta até para os pediatras, né? Porque talvez os reumatos eles já possam entender bem. Mas você pode responder, André, por favor? Não, então, alguns pacientes realmente normalizam C3 e C4, não só C3 e C4, anti-DNA negativa, isso e corresponde com a clínica, né? Realmente a gente vê isso na prática. Agora, alguns pacientes realmente mantêm C3 e C4 abaixo do limite inferior e o anti-DNA positivo, mas que não tem piora do quadro clínico, né? O que é chamado sorologicamente ativo, clinicamente inativo, e a gente monitora esse paciente, né? Então, interpretar com muito cuidado, lógico, o consumo de C3 e C4 como diagnóstico de lúpus, isso, né, que entrou no critério de diagnóstico em 2012, até então, o ACR de 97 não era, e avaliar também o C3 e C4 isoladamente só como atividade de doença que não justifica fazer uma mudança na imunossupressão baseada só no C3 e C4 isolado, né? A gente, lógico, o nosso objetivo final é o nível normal de C3 e C4, mas nem sempre a gente vai conseguir na prática esse nível adequado, né? Fora os pacientes que têm deficiência congênita, que eu acho que é isso que a Flávia quis também chamar a atenção, que a gente, infelizmente, não temos na prática essa pesquisa genética para todos, né? Isso. Mas aquele paciente que está ótimo, que melhorou tudo, e o C4 não sobe, a gente vai imaginar que ele possa ser, né, um paciente que tem uma deficiência congênita, né, geneticamente determinada de fração do complemento, e isso é uma das causas até para desencadear lúpus, né?
Então, acho que sempre a gente tem que estar atento, mas é isso que o André falou, a gente não pode tratar exame, né? A gente tem que ver o contexto todo, né? Principalmente em criança. Bem, tem uma outra pergunta da doutora Dayana Furtado, obrigada pela participação, Dayana, que ela diz o seguinte, na experiência de vocês, o Benlysta viria antes do micofenolato, como foi mostrado no fluxograma? Porque a minha tendência seria tentar o micofenolato antes para pele e articulação. O André fez antes, né, André? Vamos lá, responde depois, a Nathalie acho que pode complementar. Então, baseado naquele algoritmo que eu mostrei de 2017, era um algoritmo europeu, só de dermatologista, e recentemente, na atualização do guideline do EULAR em 2019, eles colocam o metotrexato seria a droga de primeira linha, né? E aí você tem lá o Benlysta e o micofenolato. Eu terminei fazendo antes o micofenolato, porque na ocasião o acesso ao micofenolato era muito mais fácil, quer dizer, ainda é do que o Benlysta, mas se pudesse, eu teria feito o Benlysta antes no micofenolato, né? Eu acho que eu não faria nem a associação que eu fiz com a azatioprina e nem faria o micofenolato. E também comentei, eu não faria também a talidomida, né? Eu sei que o pessoal de adulto faz ainda em alguns pacientes, mas também eu acho que a etapa seria realmente o MTX, não respondeu associar o belimumab. Esse seria o cenário ideal, né? Nathalie, você gostaria de complementar? Claro, obrigada, professora. Obrigada, doutora André. Obrigada também, Dayana, né, pela pergunta. Então, em relação a esse guideline que o doutor André comentou, né, do EULAR do ano passado, eles comentam que o belimumab, na verdade, é uma terapia adjuvante à terapia padrão, né, que seria com ou sem o imunossupressor. Então, o belimumab ele pode ser adicionado a qualquer imunossupressor, seja o metotrexato, a azatioprina, ao próprio micofenolato também, dependendo da manifestação clínica que o paciente apresentar, mais corticoide e hidroxicloroquina. Então, assim, hidroxicloroquina e corticoide, né, seria iniciado para todos. E aí o belimumab poderia ser iniciado antes mesmo do imunossupressor. Então, a recomendação para o tratamento do lúpus não renal, ela diz justamente isso, que pode ser feito o belimumab em associação com ou sem imunossupressor, mas sempre o paciente com corticoide e hidroxicloroquina como terapia, vamos dizer assim, padrão, com ou sem o imunossupressor. Então, poderia ser feito adjuvante ao metotrexato, ou azatioprina, ou micofenolato, também, dependendo da manifestação clínica que o paciente esteja usando. Mas é claro que aquele perfil para o belimumab é aquele paciente, muitas vezes, córtico dependente, né? Com mais de 7,5 miligramas de prednisona dia, aquele paciente que com manifestações músculo-esqueléticas e mucocutâneas, então com muita manifestação de pele, né, como o doutor André mostrou, alopecia, muita questão articular também associada. Aqueles pacientes extremamente fadigados, né, que a gente vê no lúpus também, tem um benefício bastante importante. Os estudos do Pivotage, né, o BRIC52, 76, mostram melhora do FACIT, né, do índice de fadiga. Então, esse é bem o perfil mesmo para o belimumab, inclusive para manifestações hematológicas também. Então, aqueles pacientes com pancito ou com uma leucopenia também teria algum benefício. Então, podendo ter feito ou não um imunossupressor prévio, desde que associado ao corticóide e a hidroxicloroquina como terapia padrão, né? E com ou sem o imunossupressor por essa recomendação do EULAR. Então, não necessariamente precisa ter feito uma azatioprina ou o micofenolato, o metotrexato como padrão. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente acaba usando na prática clínica o imunossupressor, né? Pela facilidade de você conseguir, às vezes, um metotrexato, a azatioprina, né? Embora, né, o acesso ao belimumab, que a gente viu até essa dificuldade, né, que o doutor André teve de conseguir, de certa forma, tem se melhorado. A GSK ela tem um projeto chamado PITS,
que é um projeto de acesso, né, junto às secretarias de São Paulo e do Espírito Santo. Do Rio de Janeiro ainda está um processo de conversa, enfim, e de outros estados também, que, no caso, a GSK, ela inicia o tratamento os 2 ou 3 primeiros meses, se eu não me engano, de tratamento, e a secretaria, ela assume o compromisso de seguir com o tratamento desses pacientes, né, que iniciaram. Então, é o chamado PITS, né, que a GSK tem essa parceria com a Secretaria de São Paulo e do Espírito Santo. Então, a ideia é que isso se estenda, né, para outros estados também, justamente para facilitar o acesso aos pacientes e diminuir a judicialização, que é o que, né, a gente não... O ideal é que seja igual que a artrite reumatoide, né? A gente sabe que na artrite reumatoide, no SUS, a gente tem disponível, inclusive, inibidor de JAK, diversos tipos de variedade de anti-TNF, né, disponível. A gente sabe que a gente tem um arsenal terapêutico na artrite reumatoide completamente, né, diferente do que a gente, infelizmente, ainda tem para o lúpus, né? Então, o acesso, de fato, ainda é muito difícil, mas a gente acredita que, aos pouquinhos, né, com a flexibilização, no caso, das secretarias, ajudando, de certa forma, né, a incorporação, né, a atualização do PCDT também é muito importante, né, a gente ter essa questão da consulta pública, enfim, participar, eu acho que sempre ajuda, né, porque a atualização junto aos guidelines é sempre importante para facilitar o acesso também. Sem dúvida. Eu acho, assim, que a grande vantagem de uma droga como essa, quer dizer, nós, obviamente, que tem a questão farmacoeconômica, que é isso que, né, que a gente judicializa, isso também é custo, é tempo, mas a grande vantagem, se nós tivermos um acesso mais facilitado, é a gente ganhar tempo e prevenir dano. Porque enquanto a gente está tentando outras drogas, que foi o que aconteceu com o André, você pulsa, e aí você faz Cushing, e aí você faz estria, e aí você faz infecção, e aí tem um zoster. Então, enquanto você está testando drogas para ver se, nossa, essa pele não responde, essa anemia, esse cumbis que não melhora. Então, essa é a nossa, eu acho que é o momento. A gente sabe que o lúpus, seja do adulto, seja da criança, é totalmente individualizado. Então, obviamente que tem o nosso feeling como reumato, né, como médico assistente dessa criança, dizer assim, caramba, já é gordinha, já tem isso aqui, já tem umas comorbidades, já está com uma dislipidemia, porque eu estou precisando fazer corticoide, e eu vou ficar tentando. A gente sabe que mecofenolato não é uma boa droga para a pele, ela é ótima para rim, mas para a pele ela não é. A azatioprina também, mais ou menos. Eu fiquei pensando, André, eu talvez tivesse feito Dapsona para a tua criança, né, num momento aí, mas também pode ser que ela não tolere, que tenha aí uma dificuldade de acesso ou uma deficiência de glicose 6-fosfato, então... Mas é difícil, a gente tem pouca coisa. Então, eu acho que a grande vantagem é esse momento em que a gente diga, não, basta, não vou ficar aumentando corticoide, vamos entrar com isso para a gente segurar, e depois a gente pode até avaliar se vai deixar o imunossupressor de manutenção, mas realmente o ideal é que a gente tivesse um acesso mais fácil para a gente poder selecionar essas crianças e tentar diminuir dano com tanto corticoide, com tanta... Né, hoje mesmo eu estava com uma adolescente que, com metotrexate, ela quase ficou careca. É uma coisa que a gente não vê rotineiramente. Mas assim, de queda muito importante de cabelo. Né? Então, assim, essa é a nossa dúvida, né? Claro que, do ponto de vista farmacoeconômico, eu acho que tem que surgir muita droga para poder baixar esses preços. É verdade. Né? Isso, sem dúvida, seria o ideal, né? Você não acha, André? No caso da tua criança, que a gente... Sem dúvida, sem dúvida. E se você tivesse tido o que você falou, se ela ele não teria associado nada, né? Pois é, e assim, a resposta acho que ela chegou a fazer 1 ano que o Estado conseguiu fornecer e não interrompeu. Eu consegui suspender a prednisona. Ela ficou quase 6 meses sem corticoide, só com MTX, e ia mensalmente e recebia a infusão lá do belimumab, tranquilo, 1 horinha sem problema nenhum. E aí o Estado parou o fornecimento, não só nos pediátricos, nos adultos também, e assim, esse segundo ciclo já a resposta não foi tão boa, ela ficou um tempo sem tomar, mas a gente conseguiu até baixar a dose do corticoide e segurou, né?
Mas é como você falou, Blanca, é uma menina que ela chegava lá no ambulatório de chapéu, né? Toda de chapéu, porque é uma adolescente careca, imagina, autoestima lá embaixo. Exatamente. O que chamava mais atenção era o lado, a qualidade de vida dela do que o quadro cutâneo, né? Também, né? Mas uma adolescente usando chapéu o tempo todo, enfim. Mas é dureza. Esses casos, embora não sejam graves, né? O mucocutâneo, o articular, a fadiga, mas acomete a qualidade de vida absurdamente, né? Com certeza. E, professora, isso que a senhora colocou, assim, a gente vê muito na artrite reumatoide, né, que eles falam, a questão do anti-TNF, do anti-L6 impedir erosão, então falar da artrite reumatoide inicial, nos primeiros 6 meses, a janela de oportunidade para você tratar o paciente. E a gente, esse conceito do lúpus, quando que é o lúpus inicial de fato, que é aquela janela de oportunidade para você tratar o paciente, impedir progressão, dano, né? Pelo próprio corticoide que a gente acaba usando, né? Cada flare a gente usa mais corticoide, né? E mais dano vai acumulando. Eu acho que essa questão de entender que a terapia biológica, assim como na artrite reumatoide, ela para o lúpus, né? Tem essa aprovação, né, do belimumab, no caso, para lúpus especificamente, né? On-label. Eu acho que é uma oportunidade de considerar, assim, tratar esses pacientes mais precocemente, de fato, assim. Você imagina que aqui no Brasil nós temos capitais que não tem micofenolato dispensado para pacientes com lúpus. Então, você imagina a carga de corticosteroides que esses pacientes precisam receber. Provavelmente, nesses locais, Nathalie, o belimumab vai chegar mais cedo do que aqui, talvez. Porque como você não tem a opção do imunossupressor muitas vezes nesse tipo de situação, você talvez com uma aprovação como a gente tem já da Anvisa, a gente vai conseguir, talvez seja o mal que vem para bem, vamos chamar assim. Com certeza. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa estratégia que a gente fala tanto, artrite reumatoide, né? Diminuir erosão, tadinho, o lúpus é uma doença órfã. Órfã, total. Totalmente, aparece, os pacientes vão na secretaria, parece que estão fazendo um favor de dar o micofenolato para você. E se o paciente tem uma intolerância, eu não consigo nem dar o micofenolato de sódio. Eu não consigo nem fazer uma outra apresentação, por exemplo, para uma melhor tolerância. Eu tenho adolescentes que não engolem comprimido. Não. Você já viu o tamanho do micofenolato? É verdade. Enormes. Então, não engolem. Não, nem socando, amassando, vomitar. É um horror. Então, imagina 4 E micofenolato da diarreia, né? Tem uns pacientes que fazem muito diarreia abdominal, náuseas. Sem dúvida. Adriana, desculpe, eu nem abri a palavra para você. Não, fica tranquilo, tá bem interessante o colóquio, e assim, só reforçando o que vocês todos falaram, e a Blanca agora finalizou, que o lúpus de início na infância ele se apresenta de forma mais grave, ele evolui de forma mais grave, e o estabelecimento de dano é muito mais precoce. O dano é, sobretudo, pelo corticoide. Então, esses pacientes ficando córtico-dependentes, que foi a ilustração aí do caso do André, que a gente passa por isso toda hora, e a gente, sem conseguir dispensação de certas medicações, e até o PCDT de lúpus, ele não é revisto da parte infanto-juvenil há um tempo, né? A IJ, a gente teve até uma revisão recente, né? Consulta pública, etc. E o de lúpus tem estados que não tem micofenolato, a gente aqui no Rio não tem micofenolato sódico. Outra alternativa, talvez, que eu tivesse usado nesse caso do André, seria a ciclosporina, que aqui no Rio, pelo menos, a gente conseguiria para alguns tipos de nefrite, né? Não sei, também uma droga tóxica, hipertensão, hirsutismo, insuficiência renal, por aí vai, né? Mas realmente foi bem ilustrativo esse caso dele, e tomara que a gente consiga. Termina que na prática fica mais fácil você tratar uma nefrite, um SNC, que você vai fazer a ciclofosfamida, depois vai ter uma manutenção, seja com asa, com micofenolato, e esse paciente tem uma chance de remitir do que o que a gente fica testando, né, para o quadro cutâneo, enfim. Infelizmente, a gente tem um PCDT mais dirigido, né, para talvez manifestações extrarrenais, manifestações renais, um PCDT assim bem alinhavado para que a gente pudesse ter realmente um maior benefício, né, e diminuir, que é o mais importante, né? Praticamente o que eu tenho lá aqui em Recife é para nefrite, né? A gente consegue o micofenolato, enfim.
Mas, fora isso... Mas essa é a situação do Brasil. É daí para pior, né? Porque nós temos micofenolato. Tem alguns que nem isso tem. Os néfros conseguem bastante o micofenolato sódico, né? Os néfros por conta do transplante. Mas só para transplante. Sim, só para transplante. Paciente que não for transplantado não consegue. Eu tenho a nefro lá no HU, a gente faz uma permuta. Como ela às vezes consegue, paciente que para de tomar porque trocou de droga ou porque conseguiu o transplante mesmo, né? E aí não precisa mais usar o micofenolato de sódio, está com tacrolimus e tal. Aí eu te dou de mofetil, você me dá o de sódio. A gente faz meio que uma permutazinha para poder, né, beneficiar realmente o paciente, né? Então, realmente a gente espera mesmo, sinceramente, que a gente possa agregar, né, mas essa arma aí, isso já está submetido, né, quer dizer, já estar na Anvisa já é uma, né? Agora temos que ir junto às ANS também, né, as agências também, para a gente tentar conseguir, né, esse tipo de... Quer dizer, a gente não está aqui advogando o uso de uma droga muito mais cara, sem tentar outra, a gente está advogando uma redução de dano. Acho que essa é o mais importante, né? Que eu fico olhando assim, os meus pacientes, eu tenho uns pacientes que eram crianças e hoje já são adultos jovens, né? E aí, outro dia, eu estava dividindo assim, nossa, metade tem até 15 anos, não sei o quê, mas metade não, talvez um quarto, sei lá, mais ou menos, 2/5 tem até 15 anos, de 3/5 tem mais de 15 anos já como adultos, adolescentes maiores e adultos jovens. Se eu considerar quem começou recentemente, esses pacientes têm muito menos estrias, muito menos dislipidemia, porque eu tenho mais opções hoje do que eu tinha no passado. Então, isso é uma coisa que tem que sensibilizar, né, na hora que a gente está escolhendo um tratamento, né, para os pacientes, né? Então, assim, não sei... Adriana, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Já são 9h10, não sei se você... A gente já pode finalizar, eu não sei se tem alguma coisa no chat, que eu não sei o que o chat bloqueou para mim. Acho que não. Aqui tem vários elogios para as apresentações de vocês, foram excelentes, realmente. Uma ótima revisão. E a Marta levantou a mão, não sei se quer falar alguma coisa. Marta, você quer escrever? Eu vi, está travado, mas eu vi uma mãozinha levantada. Tá com a mãozinha levantada. Então, deslevantou, acho que foi engano. A voz para ela. Não sei, acho que ela tirou, deve ter apertado por engano. Porque está travado, por acaso eu vi levantado aqui, vi que tinha pessoas de outros estados, além do nosso palestrante André no início, depois travou tudo para mim, eu vi a Ana Paula Sakamoto, da USP. Obrigada. A Dayana, que é reumatologista de adulto em Friburgo, tem que resolver umas crianças até conseguir mandar para a gente. Obrigada, Dayana, que eu vi que você falou o nome dela. Ana Paula também, de São Paulo, colocou muito bom ter mais uma opção para o tratamento do lúpus pediátrico, principalmente agora com a aprovação da Anvisa, e pediu desculpas que ela teria que sair, porque ela tinha uma outra reunião. Então, realmente eu queria agradecer a vocês, eu acho que a gente tem que discutir mais casos como esses, né, André? Cada um colocar esse tipo de dificuldade que a gente passa e realmente tentar ampliar esse espectro, né? Eu acabei de conseguir também para uma paciente minha, que até eu conversei com a Nathalie, que é uma paciente que nunca teve nefrite, né? E que assim, ela faz simplesmente pericardite, anemia hemolítica e plaquetopenia de repetição. Então, assim, já tomou tudo. E a gente é bom, né, para o quadro hematológico, né? Não vai responder. Acaba ficando corticoide mesmo. E a própria asa também, o MTX não. É meio que malhar em ferro frio, né? Então, Adriana, você quer finalizar? Muito obrigada, Flávia, Natália. Foi excelente. Obrigada pelo convite também de eu participar aqui com vocês. É sempre um prazer enorme. Essa discussão é muito, muito frutífera e eu gosto demais. Então, obrigada, Adriana.
Pode finalizar. Muito boa noite, muito obrigada a todos, obrigada, GSK, pelo apoio, pelas excelentes palestras, Nathalie, Flávia conseguiu fazer o assunto mais árido ficar super fácil para a gente entender o estudo, super light, foi muito bom, Nathalie também, o caso do André super ilustrativo do nosso dia a dia, a realidade que a gente passa sempre, agradeço a participação de todos, a presença dos ouvintes, pediatras, reumato, reumato de adulto. Obrigada aí a Isabel, obrigada ao Bruno que ficou ajudando a gente aí com a plataforma Bruno da GSK. Eu acho que agora os próximos eventos, de repente, só para o ano que vem, esse ano já está quase encerrando. Flávia tem uma próxima encomenda, depois a gente vai falando. Tá bom, ótimo. Andréa, muito obrigada. Outro dia eu recebi, só para encerrar, um meme assim, a gente esse ano falou assim, Feliz Carnaval, e agora, Feliz Ano Novo. Pulou todas as outras etapas. Um beijo. Muito obrigada, Blanca. Beijo aí para todos. É um prazer estar com vocês, foi linda a discussão, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, beijão. Beijão.